Já deu para vocês perceberem qual é o título e, a regra geral, o título de alguma coisa já incentiva e mostra qual é o caminho que vamos seguir. E nós hoje vamos fazer uma recapitulação. Isto porque eu não sei se vocês sabem, mas já são quase 2 anos que nós estamos a falar sobre este tema dos pacificadores. Nós às vezes não temos noção do tempo. E então eu fiz questão de mostrar ali o nosso calendário e eu, ao preencher aqui as datas, só posso dar graças a Deus, porque o Senhor é fiel neste ministério e há algumas exceções. Este lado aqui foi quando nós falámos temas que não eram, falámos de assuntos que não eram do tema de pacificadoras, que foram temas importantes, que também foram necessários ser falados, mas de qualquer modo já tivemos 12 lições sobre o tema de pacificadoras. E já passou muita coisa, já falámos muita coisa. Mais ainda se nós pensarmos que começámos em março de 2022 e, portanto, estamos quase mesmo a fazer 2 aninhos, já para o mês que vem, e devo-vos dizer que a menos que haja o arrebatamento, a menos que haja alguma coisa que aconteça aqui à professora, ou a menos que seja uma necessidade premente de mudar de tema, ainda temos pano para mangas. Portanto, ainda há muito assunto a ser falado. O livro está a ser um guia, mas há coisas que eu passo por cima e há coisas que aprofundo mais do que estão no livro, até porque nós, graças a Deus, aqui na Igreja temos um entendimento das Escrituras a nível dispensacional que nos faz triar as coisas de outra maneira. E então, ainda que o livro esteja a ser um guia dos passos a seguir, não é 100%. Aliás, se vocês fossem ler o livro, dizem, mas a Xanda não falou nisso, mas a Xanda falou daquilo e não falou. Portanto, o Senhor também está-me a dirigir nesse campo. Mas eu acho que já falámos de tanta coisa que será necessário fazermos uma recapitulação para que vamos cimentando aquilo que já ouvimos, partindo até do pressuposto que há algumas de vocês que nem ouviram em primeira mão esses estudos. A maior parte deles estão disponíveis em vídeo, quem quiser reler e ouvir de novo pode. Não estão todos, infelizmente houve alguns percalços que não permitiram que todos ficassem gravados, mas hoje vou dar assim um lamiré, não nos 12, porque achei que ia ficar muito grande e depois tínhamos que fazer uma recapitulação do resumo. Mas terminei, acho eu, no número certo, que são 7. Então vamos falar das 7 primeiras lições e vamos falar assim por alto, não vamos também aprofundar muito. A ideia aqui é avivar a memória e a ideia aqui é, se alguém não ouviu isto, está a ouvir pela primeira vez, possa ficar curiosa e desejosa de aprender mais. Então, graças a Deus por todos estes assuntos que já tivemos a falar e até por aqueles que falámos que não eram disto. E eu acho que nós temos realmente um ministério aqui muito rico, porque falámos de coisas, ou pelo menos tentamos falar de coisas práticas e que Deus também nos faça boas mordomas daquilo que recebemos, porque é esse o objetivo. Então a lição número 1, que foi no dia 26 de março de 2022, que começámos a falar que nós, por causa do mundo onde nós vivemos, que é um mundo decaído, com pecado, por causa do problema que nós temos com o pecado, temos a tendência natural e normal de ter problemas com as outras pessoas. É natural. Aliás, se eu disser assim, eu não tenho problemas com ninguém, ou estás a anular completamente e, portanto, não causas, nem aqueces, nem arrefeces ninguém, mas logo que nós temos, ou dizemos a nossa opinião, nós estamos agora próximas da altura de eleições, logo que nós demos a nossa opinião sobre algum assunto, a probabilidade disso levantar alvoroço é logo alguma. Na questão de religião, quando nós falamos que vamos à igreja, que acreditamos em Deus, a probabilidade disso estipular ou fazer nos outros reações, às vezes também pode ser. E depois temos a questão dos feitios. Cada uma de nós tem o nosso feitio e a probabilidade de nós chocarmos é sempre muito grande. Até a pessoa mais pacífica do mundo não pode concordar sempre com os outros, porque nós somos todos diferentes. E se nós calcularmos isto tudo e pusermos numa equação, o resultado é que na vida vamos ter problemas. Se já não os temos, vamos ter no futuro. Vai haver um conflito, vai haver uma questão, vai haver um atrito com alguém.
Isso é impossível de passarmos nesta vida sem isso. A razão de nós estarmos a falar sobre isso é capacitar-nos para nós lidarmos com isso da melhor maneira. Porque há a maneira certa e a maneira errada. Escusado será dizer, mas nunca é escusado, que a maneira certa é por aqui. A maneira errada é por aqui. Se eu sigo o meu coração, se eu faço o que eu quero, se eu acho que está certo, achar ninguém acha nada. Nós temos é que ter certezas e tem que ser pelo que Deus diz. Que às vezes não é fácil de fazer, mas é o certo. E é isso que nós estamos a tentar falar, de sermos pacificadoras e seguimos assim o conselho de Deus. Não sei se vocês repararam naquele versículo que estava anterior, que se encontra em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É um traço do Pai que nós, como filhas, temos que mostrar, sermos pacificadoras. E vivemos, infelizmente, atualmente em países que estão em guerra, e o pacificador é aquele que vai aos dois lados do conflito e tenta apaziguar as coisas, tenta unir as coisas, tenta fazer com que haja ali negociações possíveis. E é isso que nós temos que ser também. Quer que nós façamos parte do problema ou quer nós estejamos a ver um problema entre outras pessoas. Às vezes podemos também intervir e ajudar. Não sei se vocês se recordam, mas na primeira lição eu mostrei-vos um esquema em que falava de duas abordagens que nós naturalmente fazemos. Naturalmente, cada uma de nós ou vai para um lado ou vai para o outro. Não é tanto para o meio, pacificadoras. Mas ainda agora que nós já aprendemos algumas coisas, já estamos com algum estofo para fazer isso. Mas no início, quando começámos, facilmente, eu acho que cada uma de nós diagnosticou se foge ali para aquela zona da fuga ou se foge aqui para a zona do ataque. E agora eu vou explicar o que é um e o que é o outro. Respostas de fuga perante um problema, perante um conflito, é quando estamos mais interessadas em evitar o problema do que em o resolver. Esta é uma abordagem muito comum na Igreja porque muitos crentes pensam que todos os tipos de conflitos são maus e não devemos arranjar problemas. Mas querer tapar o sol com a peneira, quer por medo de não conseguir resolver ou de ainda agravar a situação, algumas pessoas usam desta maneira de escapar à questão e depois temos estes três patamares que são a descer, sempre a descer. Então, negar é fingir que o problema não existe ou, se não der para negar a questão, simplesmente recusar fazer o que deve ser feito para resolver o problema. Este tipo de resposta apenas traz um alívio momentâneo e complica a situação. Portanto, eu vou fingir morta, vou fingir que o problema não está lá e pode ser que ele passe. Ele passa, irmãs? Não, não passa. O problema está lá. E o facto da minha inércia ou de eu estar a tentar ignorar o problema, muitas vezes, em vez de o fazer desaparecer, faz-o aumentar, porque os problemas e os conflitos têm tempos, timings, que se eu não ajo na altura certa, ele vai crescer e galopar. E, portanto, fingir que ele não existe não é bom. Outra tentativa que pode acontecer, então, é o fugir do conflito. Isso pode ser abandonar alguma coisa. Eu deixo de casa, eu saio de casa, eu acabo com uma amizade, eu desisto do emprego, eu preencho os papéis do divórcio, eu mudo de igreja. Na maioria das situações, fugir apenas adia a resolução do problema e não ajuda. Com isto quero salvaguardar que às vezes, quando está a haver uma discussão, um problema com alguém, é bom e é correto parar e dizer, olha, vamos parar, não vamos falar mais porque nós estamos-nos a agredir com palavras, vamos nos acalmar e vamos sair daqui, arrefecer as ideias, orar e voltar mais tarde a conversar sobre isso. Isso não é fugir, está bem? Fugir é mesmo negligenciar, abandonar. Eu não estou para isto. E acabar. Isso é que é fugir. Também é importante salvaguardar que existem situações extremas, mas mesmo extremas, em que há perigo de vida, em que há violência física e violência sexual, em que a mulher tem que fugir mesmo, está bem? Não é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar aqui de uma coisa mais ligeira, de um problema, de uma discussão, de um atrito que está a haver entre duas pessoas e que eu não consigo lidar ou não quero lidar, eu fujo do problema. Isso também, obviamente, que não é bom. E, por fim, a última possibilidade é mesmo a mais radical delas todas,
e vocês vão ver que nos dois extremos acaba em morte, ou suicídio ou homicídio, que é alguém desistir de tudo, não tem esperança de nada, eu não consigo lidar com este problema é maior do que eu desisto. É óbvio que não resolve nada e apenas cria um problema ainda maior para quem cá fica. O suicídio é uma coisa terrível. São situações mesmo muito extremas e são preocupantes. Já na altura, quando falei disto a primeira vez, reforcei o perigo que está a haver nos mais novos, nos adolescentes, as quantidades de suicídios que está a haver. É terrível, não é? Alguém na flor da idade desistir, achar que a vida não vale a pena de ser vivida. São pessoas sem Cristo, mas nós não estamos imunes a esse desespero e a esse sofrimento. Temos é que saber amar essas pessoas e dar-lhes a esperança, de que há esperança, que em Deus há esperança. A vida é um dom precioso e só Deus tem o poder de dar e o poder de tirar a vida. E que quando é feito de algum modo artificial é sempre terrível e deixa um rasgo de dor muito, muito grande. São situações de pessoas que quiseram fugir disto e fizeram assim dessas três maneiras. A outra resposta que por vezes nós também podemos dar, e às vezes nós damos de um lado e damos do outro, mas temos tendências naturais para algum dos lados, é o lado das respostas de ataque. É o tipo de resposta dada por quem está mais interessado em ganhar o conflito do que preservar o relacionamento. Este tipo de atitude é visto em pessoas que veem o conflito como algo que têm que ganhar ou uma oportunidade de vincar os seus direitos, de controlar os outros ou de tirar vantagem da situação. Este tipo de pessoas tanto podem ser pessoas fortes e autoconfiantes ou também podem ser pessoas frágeis, medrosas e inseguras. Seja qual for o motivo, o objetivo deste tipo de resposta é criar o máximo de pressão sobre os opositores para eliminar a oposição. Deixem-me que vos explique ali dos fortes e dos fracos. Tanto pode ser uma pessoa com uma personalidade muito forte, que fala mais alto e que oprime o outro, como pode ser uma pessoa muito sossegada, que sente-se encurralada num canto. E eu não sei se vocês sabem, mas os animais, quando estão encurralados num campo, depois eles vão investir. E tanto tempo que está a ser obrigada e pressionada, empurrada contra a parede, até que chega um ponto que lhe salta a tampa e ataca. Não é bom, obviamente, não é? Não é bom. Estas são as situações mais extremas, mas quando ataca, a questão é se querer ver livre da pressão e atacar o opositor. Quando nós estamos a lidar com outra pessoa e estamos a achar que essa pessoa é inimigo, não vai correr bem, pô, não. Já estamos a pôr o rótulo nela de que eu te vou mandar abaixo, sou eu ou tu, portanto és tu que vais abaixo. Isto já não é bom e como crentes isto nem se põe. Mas às vezes no calor da discussão, às vezes no calor da situação, temos que pôr de cima o nosso lado cristão que vê as coisas todas de um modo diferente. É aqueles óculos também, é os óculos cristãos que há bocado falávamos. As três atitudes que se pode tomar então é esta do ataque. Algumas pessoas tentam vencer um oponente usando diversas formas de força ou intimidação, como ataques verbais, que inclui boatos e difamação, pode ser violência física, tentativa de prejudicar outra pessoa financeiramente ou profissionalmente. Tudo isto sempre aumenta o conflito. Eu acho que aqui no caso de nós mulheres, a nossa arma preferida é o falar. Nós sabemos usar as palavras de uma maneira que dói. Sabemos. E já fomos magoadas por palavras, mas nós também sabemos magoar com palavras. E às vezes, quando nós estamos a atacar a outra pessoa, estamos a diminuir a outra pessoa. E por isso é que Tiago nos fala como é que nós com a boca adoramos a Deus e a seguir maldizemos do nosso irmão. Esta mesma boca. Que Deus nos livre, irmãs. Provérbios fala que a língua é usada para dar saúde ou para dar morte, que nós demos vida e não morte com o que falamos, mesmo quando estamos sob pressão e mesmo quando estamos com um problema. A seguir vem o litígio, que é um degrau, continua a descer, isto é sempre a baixar. Em situações mais sérias, outra maneira de forçar as pessoas a fazer a sua vontade é o litígio, levando-as a tribunal. Esta não é muito uma prática portuguesa, o livro é americano e, portanto, lá nos Estados Unidos, por nada, eles põem em tribunal uns aos outros,
Mas convém recomendar o que é que as Escrituras dizem. Quando existe um problema entre dois crentes, estamos a falar de dois crentes, o correto é que esse assunto seja tratado na igreja e não em tribunais civis, por uma questão de testemunho, também por uma questão de nós aqui sabemos lidar com as Escrituras e aplicá-las à situação, enquanto um tribunal vai pôr em prática as leis, não é? Que não são todas elas baseadas nas Escrituras e, portanto, as coisas não vão ser feitas da melhor maneira. E, por fim, tem o homicídio, que é óbvio que não é solução para nada, mas em casos extremos, em situações de desespero, para ganhar a disputa, alguém pode querer eliminar, matando aquele que se opõe. E é certo que, aqui na igreja, acho que nunca ninguém tentou resolver o assunto dessa maneira, mas temos que ter atenção também, para nós não nos pomos à margem, que a ideia de Deus do homicídio é muito mais ampla do que a nossa. Para nós matar é pegar numa arma, numa faca, pôr veneno na comida ou alguma coisa assim. Parece eu que já pensei muito no assunto, não é? A dar essas possibilidades todas, mas a matar, segundo Mateus, assim o fala, de que quando no meu coração eu estou a guardar rancor ou desprezo de alguém, é como se eu estivesse a matá-lo. Portanto, se calhar eu já matei. Basta nós, no nosso coração, albergarmos esses sentimentos. E por isso temos que os policiar à luz das Escrituras. Isto tudo para dizer que o correto é as respostas do pacificador, que é o que está ali no meio. E vamos então a ver quais são. A resposta correta a um conflito são as respostas do pacificador, pois são comandadas por Deus, capacitadas pelo Espírito Santo e dirigidas para encontrar soluções justas e consensuais para ambas as partes. As três primeiras respostas dos pacificadores são para ajudar a resolver os conflitos pessoalmente e privadamente entre nós e a outra parte. Portanto, entre as duas pessoas e sem mais intervenientes. E os passos são passar por cima da ofensa, que nós já falámos bastante sobre isso. Bastante. Só sobre essa questão. Muitas disputas são tão insignificantes que devem ser resolvidas rapidamente e deliberadamente passar por cima da ofensa. É algo que as Escrituras nos recomendam e a maneira de revelar perdão e intencionalmente decidir não falar mais sobre o assunto, nem remoer, nem deixar crescer raiz da amargura. Há coisas que são muito pequeninas, não vale a pena. Nós falámos depois mais à frente sobre isso, vale a pena lutar por isso. Não são todas, mas é a maior parte, e se nós fizermos esse filtro, no início vamos sem dúvida perceber que a nossa vida vai ficar mais simples. Mas ainda assim, depois há o segundo patamar, que é da reconciliação, que é quando a ofensa não deve ser relevada, ou seja, quando é algo mais sério ou quando é algo repetitivo, está sempre a acontecer com aquela pessoa. E se nós não falarmos, vai continuar a acontecer. Então aí tem que ser falado. E ao ser falado, tem a questão da reconciliação, que ao falarmos com isso, estamos a querer mostrar àquela pessoa que o nosso relacionamento é importante e deve e pode ser melhorado. E por isso, com amor, falamos, olha, está a haver esta questão entre nós, é recorrente acontecer isto, eu fico magoada quando isto acontece, o que é que nós podemos fazer para melhorar, ok? É a abordagem correta. Por fim, destas três possibilidades, há a questão da negociação. Mesmo depois de ter sido resolvidas questões relacionais, por vezes ainda existem questões materiais para resolver, como questões de dinheiro, de propriedade de bens, e neste caso, cada parte do conflito deve negociar e ceder até que ambas as partes estejam legitimamente satisfeitas. Portanto, imaginem que o problema que surgiu foi de um bem qualquer, nós ficámos de bem com a pessoa, já resolvemos, mas agora há coisas que têm que se decidir práticas e vamos os dois negociar. Ter a noção que quando se vai para uma mesa de negociações, temos que saber ceder e temos que saber ouvir o outro lado também, mas também há coisas que temos que vincar, que são importantes. E esta dança faz com que as coisas aconteçam. E por fim, as últimas três possibilidades. Quando uma disputa não pode ser resolvida deste modo individual e pessoal, existem outras três respostas que envolvem pedir ajuda a outros crentes. Então aqui já mete terceiros, ajuda de fora. Temos a mediação,
Se duas pessoas não conseguem chegar a um consenso em privado, devem pedir ajuda a uma ou mais pessoas de fora do problema para as ajudar a comunicar mais eficazmente e a explorar possíveis soluções. Estes mediadores podem fazer perguntas, dar conselhos, mas não têm autoridade para forçar alguém a aceitar uma solução em particular. Portanto, eles podem dar opinião e dizer, olha, a meu ver era assim, se eu giro assim, mas depois são aquelas duas pessoas que decidem. Se a coisa ainda assim não se resolver, continua a escalar, passamos para a arbitragem. Quando entre as partes não existe um acordo voluntário sobre questões materiais, podem pedir ajuda a um ou mais árbitros que ouvirão os argumentos e apresentarão uma decisão final para resolver o assunto. Aqui já é uma pessoa de fora a decidir, porque elas as duas não conseguiram decidir. E mesmo com os conselhos não chegaram lá. E por fim, este é o degrau último, que os últimos degraus são sempre os piores, não é? Este também não é bom. É quando o problema é tão grande e nós estamos a partir do pressuposto que esta pessoa é crente e que está numa igreja e então passam a ser os anciãos, os responsáveis da igreja, a resolver o problema, porque não se chegou a conclusão nenhuma e a solução nenhuma. E isto inclui, existe esse ensino bíblico da pessoa ser disciplinada, da pessoa deixar de ser membro da igreja. E isto é sempre na tentativa de restaurar e reparar a pessoa, fazendo com que ela perceba que longe não está bem e só está bem perto. Nunca é para esquecer aquela pessoa, abandonar, agora não faz parte da nossa vida. É sempre na tentativa de restauração. Mas aí são os anciãos, são os responsáveis da igreja que tomam estas decisões, já está fora das mãos de quem estava inicialmente a lidar com o problema, está bem? Um pacificador fará isto tudo. Estas três últimas partes já é preciso mais estofo, mas estas primeiras, tanto é para ajudar alguém que está a passar um problema, como é para eu própria lidar com problemas. Eu, como mediadora ou como pacificadora, estou com o problema com alguém, avalio, vale a pena lutar por isto? Não, vale, então vou falar com a pessoa para reconciliar e, se for preciso, nós ainda resolvemos alguma questão pendente, vamos tentar negociar a solução. Ponto. E os meus problemas todos na vida estão resolvidos. Dificilmente alguma coisa escalabra aqui, certo? Mas isto não é tão fácil. Isto não é tão fácil. E logo ali a primeira, passar por cima de uma ofensa, nem sempre é assim tão fácil. Mas, de qualquer modo, se todos os conflitos forem tratados e encarados por nós, mulheres cristãs ou crentes, com uma maneira de Deus intervir e restaurar algo que está errado, vamos deixar de chamar a isso problemas e passaremos a vê-los como oportunidades de crescer e de ver Deus a agir sobrenaturalmente. É uma questão de ótica. Se eu consigo ver que alguma coisa não está bem e acredito que Deus pode melhorar, aquilo não é um problema, mas é uma oportunidade. É uma alavanca. Sabem os impulsos? Quando há alguma coisa para dar impulso, o que é que tem que fazer? Dá o passo atrás, para depois para a frente. E às vezes problemas é isso, é dar o passo atrás, parece que está a andar-se para trás, não está a evoluir, mas é para depois ganhar-se o impulso para a frente. E Deus faz isso, Deus é esse motor. Esta foi a primeira lição que nós tivemos, a 26 de março de 22, e eu demorei-me um bocadinho mais agora a falar, agora eu vou speedar nas outras, porque esta foi a base, foi a primeira vez que nós ouvimos falar destas coisas. De pacificador, de ataque, de fugir, começámos a ouvir isto, e então eu estou-me a demorar um bocadinho agora mais nisso para ficar essa ideia mais cimentada, mas agora só vamos pôr por cima, está bem? Esta era a base, agora vamos só acrescentar. Então, depois tivemos a lição número 2, em abril desse mesmo ano, que dizia: conflitos são oportunidades. E são mesmo. A Bíblia ensina-nos a ver tudo na vida, até um conflito, não como um inconveniente, mas uma maneira de impor a nossa vontade nos outros, mas antes como oportunidade de mostrar o amor e o poder de Deus. E nós depois já falámos várias vezes neste versículo e vamos falar outra vez, 1 Coríntios 10, 31 e até ao capítulo 11 e versículo 1, que diz assim: assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei motivos de tropeço, nem para o judeu, nem para o grego, nem para a igreja de Deus.
Também eu procuro agradar a todos e de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Estes 2 versículos, porque isto são mais versículos. Acho que não é só o 31. São mais 3 ou 4 versículos ali do final do capítulo 10. Mostram como nós precisamos fazer sempre 3 coisas. Sempre. Quando é para ser pacificadores, temos de fazer sempre estas 3 coisas. Que é buscar glorificar a Deus, e começa logo no início, assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Comer, beber, qualquer outra coisa para a glória de Deus. Resolver um problema para a glória de Deus. Consertar um relacionamento para a glória de Deus. É esse sempre o objetivo máximo. Depois temos aqui o objetivo de servir os outros, que fala ali. Não vos tornei motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para a igreja. Portanto, nós sermos a ajuda e servir os outros naquilo que pudermos servir. E por fim, o último versículo, que é o primeiro do capítulo 11. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos o dever e a obrigação de imitar o Senhor Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui na Terra. É por isso que Ele nos fez. É por isso que o Espírito Santo vive em nós. É para reproduzir a imagem do Senhor Jesus. E se nós tivermos isto em mente, que é sempre estas 3 coisas, tudo na mediação e tudo quando estamos a querer ser pacificadoras, é para a glória de Deus, servir os outros, não eu, servir os outros, e eu ser feita à imagem de Cristo. É sempre isso. Esse é o objetivo máximo das nossas vidas. Se nós morrermos e alguém disser isto de nós, irmãs, a gente, quando foi para o céu, entrou logo ali num patamar de coroas que eu nem sei. Porque este é o objetivo sempre, em tudo na vida. E é mesmo em tudo, quer comemos, quer bebemos, quer façamos outra coisa qualquer. Muito bem. Lição número 3, que nós falámos em maio de 2022, que era viver em paz. Muito importante nós aprendemos a viver em paz. Essa palavra que hoje em dia, infelizmente por causa das guerras, se torna ainda mais bonita. Então, Deus tem grande prazer em usar os seus filhos como instrumentos de paz e de reconciliação. E para Deus, a paz, e quando eu digo paz, falo também aqui da Igreja, a unidade, porque quando há um problema há divisão, não é? Quando não há problema e há harmonia, há união. A paz e a unidade aqui na Igreja, para Deus, é algo muito, muito importante. E quando vocês quiserem me dizer, mas é assim tão importante, pensem só nisto. Para haver paz, Deus teve que dar o seu Filho a morrer numa cruz, o justo no lugar dos injustos, para nos reconciliar consigo, com Deus. Então, este é o valor que Deus dá à paz. Que teve que dar o próprio Filho, porque de outra maneira nunca haveria paz entre Deus e o homem. Então, Deus deu o seu Filho para mostrar que essa paz é realmente importante. E é através desse sacrifício do Senhor Jesus Cristo que nós então podemos ter 3 tipos de paz. Nós falámos isto nesta lição. Podemos ter paz com Deus, só quando aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. Portanto, deixamos de ser inimigos de Deus e somos reconciliados com Ele. Passamos a ter paz com os outros, porque depois eu vou querer ter paz com toda a gente. Não quero andar à luta, não vale a pena. Percebo que isso não agrada a Deus e, portanto, também não deve agradar a mim. E, por fim, passamos a ter uma paz interior. É aquele versículo de Filipenses que há bocado falávamos, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações. É aquela paz que eu estou a passar por problemas, estou a passar por dificuldades, estou em dúvida, não sei o que fazer, mas ainda assim eu sinto aquela paz. Eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus está a cuidar. E esta preciosa paz que foi ganha por Senhor Jesus na cruz e depois chega a nós em vários patamares. Porque a paz é tão importante e porque o que nós mostramos ao mundo é atraente ou repelente. O Senhor Jesus deu-nos um versículo, em João 13, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. As pessoas vão saber que nós somos seguidores de Cristo se nós nos amarmos. É isso que vai fazer a união. Porque o amor supera os problemas, não é? Por isso é que às vezes há problemas sérios em famílias e perguntas como é que aquilo se pode reparar? Com amor. Com amor, e esse amor a vir do céu sobre nós ainda é mais forte, a instruir-nos como tomar as decisões, mas nós temos que nos amar umas às outras. E dificilmente eu posso dizer a alguém, olha, eu amo-te, e depois estou a ter problemas com ela, não é? Estas coisas, o amor ajuda a sarar e ajuda a recuperar. E este amor aqui, irmãs, não é sentir, eu não te sinto amor por ti, não apetece fazer. Este amor é uma obediência a Deus. Deus diz para eu fazer e eu faço. Deus quer que eu faça assim e eu faço. Quer eu sinta vontade, quer não, quer o ambiente ou as circunstâncias assim o proporcionem. Eu sei que é o certo e é isso que eu faço. Isso é obediência, isso é muito, muito importante. E como é lógico, se a unidade e a paz é tão importante para Deus, há de haver alguém que quer fazer tudo para perturbar a unidade e a paz. Fácil pensar quem, não é? Quem será? O inimigo, não é? Satanás. O nome Satanás quer dizer acusador. Já isso, acusador já estipula e já faz crescer um problema, não é? Quando eu estou a acusar alguma coisa. E ele está sempre a acusar-nos dia e noite. Às vezes com muitos motivos, infelizmente. E como nós ainda não abrimos a Bíblia hoje, e vocês têm que abrir, vamos abrir na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Para percebermos como ele está perto. Capítulo 5 e versículo 8. Como este inimigo está assim tão perto. Uma de vocês que possa ficar de pé e ler, por favor, 1 de Pedro 5, 8. Quem já encontrou? Quem pode ler? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Por este versículo, Sofia, ele está perto, não está? Ele anda ao nosso derredor e por isso é que nós temos de estar sóbrios. Sóbrios é uma pessoa que está atenta. Uma pessoa que está embriagada é o oposto de sóbria, porquê? Porque está inebriada, não consegue ter noção da realidade, não tem as reações corretas, não pensa da maneira certa, inclusive não vê as coisas da maneira certa, não é? Já vê dois enquanto está lá um. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que está atenta, está alerta e, além de sóbria, tem que vigiar. Ele anda muito perto e ele é o nosso adversário. E ele está a querer buscar alguém que possa tragar. E ele vai sempre atacar o nosso ponto fraco. Sempre. Um predador ataca sempre a presa mais fraca, a maneira mais fraca. Aquilo que nós somos frágeis e onde facilmente caímos, é aí que ele vai atacar. Não vai ser onde a gente somos fortes. Aí não era lógico, aí dá muita luta. Aí há a probabilidade de falhar. Ele vai onde tem mais probabilidades de alcançar os propósitos dele, que é destruir. E vai às nossas fraquezas. Irmãs, a paz é importante, a unidade aqui na igreja é muito importante e nós temos de ter a noção que a maneira como interagimos umas com as outras, às vezes em coisas simples e básicas, tem que ser doce como o mel. Tem que ser. Não pode ser de outra maneira. Mas não é fachada, não é que à frente parecemos isto. Nós temos que reagir, falar, até dar a nossa opinião, às vezes até corrigir alguma coisa, sempre com doçura na nossa boca. Porque as coisas ditas, a coisa certa dita da maneira errada, dá errado. E a coisa certa dita da maneira certa, dá certo. A fórmula é essa. Então, falarmos as coisas bem é muito importante e quando estamos em comunidade, como é o caso da igreja, ainda mais. Avançamos então para a lição número 4, em que nós falamos, confia no Senhor e faz o bem, e falámos só de duas características de Deus. Falámos que Deus é soberano, e a Bíblia dá-nos muitos exemplos
de pessoas que confiaram em Deus plenamente, mesmo estando a passar por problemas muito sérios, porque confiavam que Deus estava a operar nas suas vidas. E este perfeito controle de Deus é chamado soberania de Deus. Ser soberano significa ser supremo, ilimitado, totalmente independente de qualquer outra influência. Só Deus tem poder de dominar sobre todas as coisas, sobre todas as autoridades e ao mesmo tempo controlar as vidas e os destinos de cada um de nós, seres humanos. Deus é soberano, Deus está lá em cima, ninguém está acima dele. E Ele está no controle de tudo, tudo. Nada apanha Deus de surpresa. Ups, o que aconteceu? Ai, uma guerra, um Covid. Deus sabe tudo, tudo. E Deus, segundo o Isaías, diz que sabe o fim no princípio. Nós sabemos o princípio e às vezes o fim, às vezes. Mas Deus já sabe o fim quando as coisas ainda não começaram. Portanto, Ele está no controle de tudo e sabe todas as coisas. E nós pensaremos assim, ele é forte, Ele é poderoso, Ele é soberano, mas será que Ele usa sempre o poder dEle para o bem? Às vezes há pessoas que têm problemas tão sérios na minha vida, às vezes eu tenho problemas sérios na minha vida. Será que Deus é assim sempre tão bom? É. Deus é soberano, e nós temos este versículo aqui de 2 Timóteo, por esta causa eu também sofro, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Plenamente convicto. Não há margem de dúvida, não há hesitação da minha parte, Ele é poderoso. E depois Ele é bom. E temos aqui estes versículos de Romanos 5. Esta passagem de Romanos 5, isto é uma corrente com os elos ligados entre eles, porque uma coisa liga à outra. Mas não somente isto, mas vamos ver nas vossas Bíblias, até porque ali a gente já lê aquela King James, porque diz umas terminologias diferentes, mas que são ambas interessantes. Romanos 5. Estamos todas lá? Romanos capítulo 5, e aqui é a partir do versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Este gloriar é alegrar. Vou ler dessa maneira. Mas não somente isto, mas também nos alegramos nas tribulações. Corrijam-me se eu estou errada, mas ficar alegre quando estou com problemas... Mas isto é um elo de uma corrente, vocês já vão ver o que é que isto vai acontecer. Quando nós temos esta postura perante um problema. E isso aplica-se, nós já vimos que se calhar um conflito não é um conflito, mas é uma oportunidade. E se eu pensar nisto na ótica de pacificadoras, não somente isto, mas também me alegro quando estou com um conflito. Ui, Xanda, o que é que se passa contigo? Continua. Sabendo que a tribulação, este conflito, este problema, produz a paciência. E quem não tem falta de paciência? Eu tenho. Como é que Deus vai me dar paciência? Com problemas. Mas se eu me aguentar na paciência, a corrente continua, os elos. E a paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança, essa palavra maravilhosa. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isto é tudo um elo que vai nos levar ao amor de Deus, que capacita-nos a ter esta postura de me alegrar com os problemas, de ter a paciência, de ter a experiência, que esta versão fala de caráter. Vamos ler o que é que diz aqui, mas não somente isto, como também nos gloriamos, alegramos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz a perseverança, essa paciência. A perseverança produz um caráter aprovado, forja em nós caráter, firmeza. Não ficamos moles, não ficamos maleáveis conforme as circunstâncias, não estamos firmes, venham eles quantos são. E o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Isto tudo é um elo, e isto tudo é para falar que Deus é bom. Mesmo nos problemas, e que eu poderia julgar, Deus aqui não está a ser tão bom a dar-me este problema. Ele é bom, porque Ele está a querer fazer isto em mim. Está-me a dar paciência, está-me a dar um caráter aprovado,
e quer criar em mim esperança, tudo isto abastecido pelo amor de Deus. Onde é que eu vou buscar este amor? Não te preocupes, já está derramado no teu coração, pelo Espírito Santo. Nem te tens de preocupar com isto, com o abastecimento. E Deus, quando dá grande, é dar cheia e transborda. Irmãs, que nós vejamos os problemas dessas maneiras, inclusive problemas, conflitos, que às vezes não temos culpa nenhuma, mas vamos vê-los como oportunidades de Deus agir naquela pessoa e em nós, e isso vai fazer toda a diferença. A visão que nós temos de Deus e saber que Ele é soberano e que Ele é bom faz toda a diferença para tudo, e a maneira como vemos os problemas não é diferente. Já estamos quase perto do fim e chegámos a falar então depois em julho de 2022 sobre vale mesmo a pena lutar por isto, já falámos um bocadinho, e baseámos-nos neste versículo de Mateus 7, que diz assim: e porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui a terminologia era eu estar a querer tirar um pozinho do olho de outra pessoa e eu, à frente dos meus olhos, tenho uma trave. Mas na hipocrisia vou estar a querer resolver o problema do outro, que é pequenino, e negligenciar o meu, que é tão grande. Aqui o que esta passagem está a querer mostrar não é que está errado nós falarmos uns aos outros sobre os problemas e ajudar as outras pessoas. É que nós temos que ter sempre a noção que quando há um problema, uma dificuldade, nós participamos nele. Nós contribuímos, ainda que pouco, mas nós contribuímos. E se nós tivermos essa postura, quando vamos abordar o problema, já não vai ser porque tu fizeste isto, porque tu disseste isto, porque tu causaste isto. Mas nós estamos com um problema, 2. E se eu for com uma postura humilde perante a resolução do problema, é óbvio que outra pessoa já não vai estar na defensiva, não é? Porque se eu vou entrar a atacar na outra pessoa, que o culpado és tu, és sempre tu, porque eu nunca. Já estamos a perder a batalha. A ideia aqui é sempre, eu tenho noção que eu também contribuí para isto. E eu tirar a trave do meu olho, vou ver as coisas de outra maneira e depois vou ajudar o meu irmão que tem aquele pozinho no olho dele. Se fizermos isso, irmãs, estamos a ser pacificadoras, sem dúvida. E quando estamos a fazer, estamos a reproduzir uma característica de Deus. Esta questão de nós avaliarmos um problema e percebemos, vale a pena eu estar a lutar por isto, vale a pena eu estar-me a chatear com isto, vale a pena eu estar a discutir por isto, vale a pena eu estar a ficar zangada por isto. Fazendo esta triagem, se virmos na ótica de Deus, vai sem dúvida fazer diferença. E vejamos este versículo que está no Salmo 103, que eu peço que vocês abram a Bíblia. Salmo 103. Salmos é abrir a Bíblia ao meio. 103 está um bocadinho mais para a frente. 103. 103. E os versículos são o 8 até ao 10. Vou pedir uma de vocês que eu possa ler. O Senhor é misericordioso e grandioso, tardio em irar-se e abundante em misericórdia. Ele não repreenderá sempre, nem guardará a sua ira para sempre. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Obrigada, Raquel. Deus trata-nos como nós merecemos, mas nós gostamos de tratar os outros como nós achamos que eles merecem. Ai, agora tu vais ver. Fizeste-me assim, vais receber assado. E Deus não faz isso. E Ele era justo para o fazer. Se Deus tem paciência, misericórdia e é longânimo connosco, vamos fazer o mesmo que os outros. Vamos dar esse desconto aos outros e permitir que o problema, em vez de escalar, diminua. Quando nós falámos há pouco de vale a pena lutar por isto, frisando que há problemas, e a maior parte deles enquadram-se nisto, mas há questões que às vezes têm que ser faladas. Mas
partindo do pressuposto que a maior parte destas coisas que nos acontecem rotineiramente, que nos acontece no supermercado, no trânsito, a vizinha do lado, o cão do vizinho que fez, não sei o quê, são coisas cotidianas. Estas coisas, regra geral, enquadram-se aqui. Não vale a pena estar a lutar por isso. E ter a noção como é que se faz isto, porque isto não é uma atitude passiva. Eu não fico parada e pronto, o problema ficou resolvido. Não ficou. Porque se houve um problema e um atrito entre mim e outra pessoa e eu fico só parada, eu posso até ficar calada, mas aquilo ficou arquivado no ficheiro mental. E de hoje para amanhã, fazendo aquela pessoa a mesma coisa ou coisa semelhante, o ficheiro é acionado. Isso quer dizer que não ficou resolvido. Porque a coisa bem resolvida, o passar por cima bem resolvido, é uma ação consciente da minha parte. Eu escolho fazer isto. Não é passivo, é consciente e ativo. Eu penso na misericórdia de Deus. Espera, Deus é misericordioso comigo, não me dá o que eu mereço, é longânimo, eu vou ser também. Ponto. Ponho logo Deus na equação. E depois, eu deliberadamente decido que eu nunca mais vou falar sobre isso. Isso é importante. Porque depois não é eu ficar com a pessoa resolvida e depois por trás, nem sabes o que é que ela me disse. Então, hoje não estávamos juntas e disse-me, não sei, eu fiquei parda. Eu até nem disse nada. E está resolvido? Sim, não está. Deliberadamente nunca mais falo no assunto, porque o assunto ficou, na minha ótica, resolvido. Não vou insistir mais nisto e não vou deixar isto evoluir em amargura. Do género, fizeste-me isto, estás cá a ver, próxima vez que precisares de mim. Isto é não ficar bem resolvido. Bem resolvido é ser misericordioso, esqueceu, passou para trás, ficha branca, ficha limpa, sem nada, sem registro de nada. E bora para a frente. Lá está, que eu disse há bocadinho, que se a pessoa faz a mesma coisa recorrentemente, eu tenho que ter noção que às vezes é um comportamento que a pessoa ou não tem noção da gravidade ou não tem noção da frequência com que a faz. E aí eu devo falar com ela. Olha, tenho reparado que ultimamente tens por hábito e resolvo a questão. Agora, se foi uma vez, foi, passou para trás, acabou, registro limpo, força para a frente, está bem? Esta avaliação é sempre na presença de Deus. Senhor, vale a pena lutar por isto? Se não, não vale a pena. Se achares que eu devo fazer isto, porque, inclusive, Deus pode nos estar a usar para ajudar outra pessoa a melhorar naquela área da vida dela. Por isso, em oração, eu faço essa oração. E ter a noção que, ainda assim, se eu sentir que Deus quer que eu ajude essa pessoa, é com muita humildade. E nunca do alto do meu capacidade vou ajudar o pobre que está lá. Não. Muita humildade. E até para ajudar alguém que possa até ter caído, como é que nós fazemos? Não nos temos que baixar. Isso já estamos a humilhar. Eu para ajudar o próximo, hoje estou eu a ajudar aquela pessoa, amanhã aquela pessoa ajuda-me a mim. É isto a igreja a funcionar. Então, quase a chegar ao fim, chegamos à lição número 6, que foi os meus direitos. Falámos isto já o ano passado, janeiro de 2023, e percebemos que um conflito tem sempre um custo muito caro. A fatura é sempre muito cara. É em tempo, é em energia, é em dinheiro, é em desgaste emocional, é em desgaste espiritual. Nós não ficamos bem. Quando estamos mal com alguém, nós não ficamos bem. Aquilo vem à cabeça muitas vezes. Aquele problema que é que a pessoa A, depois também começa-se a reproduzir na pessoa B, C e D, porque nós não estamos bem, então não estamos a ver as coisas bem, achamos já que o mundo está todo contra nós e as pessoas tiraram o dia para nos tirar a paciência, porque não estamos bem com uma pessoa, já não estamos bem com as outras também. É sempre uma fatura muito cara. E tem que ser mesmo cara, sabem porquê? Para já, para não nós fazermos as coisas de ânimo leve. Temos a noção que temos que ser diplomatas umas com as outras para não haver problemas. Isso não é uma opção. Isso tem que ser sempre assim, a nossa postura. E depois, se sabemos que a paz e a unidade é algo tão importante para Deus, isso tem que ser preservado. E por isso, quando não é, de propósito, Deus nos faz sentir mal, para nós corrigirmos a trajetória. De outro modo, ficávamos ali. Mas esta agitação, este desconforto, este incómodo, é para nos pôr no lugar certo. Vocês, quando vão ao médico, vão com alguma queixa, certo? Ó, doutor, estou-me a doer daqui. É porque alguma coisa no vosso corpo não está bem. Para o médico,
dentro do possível, poder corrigir. Portanto, estes incómodos e às vezes que os conflitos criam, ou estes sentimentos menos bons, são para nos corrigir e são para nós podermos corrigir algo que até de ficar pior, assim melhoramos antes do tempo, antes de ficar assim. E depois diz assim, falámos sobre esta questão dos direitos, porque aqui a ideia, aqui eu tenho os meus direitos, eu ia bater a cartada dos meus direitos, eu ia dizer, não, porque eu tenho direito e o meu direito não é para ser tratada assim, quer dizer, falar assim comigo. Vamos lá ver o que é isto dos direitos. Os direitos não são algo que tu mereces ou possuis para teu próprio benefício, antes são privilégios que te foram dados por Deus e que Ele quer que uses para a sua glória e benefício dos outros, principalmente que os leve a conhecer a Cristo. Veja o testemunho que é um crente dar ao mundo e aos descrentes. Eu tenho direito e eu podia-te fazer pagar o que estás-me a dizer, mas eu escolho não o fazer. Isto deixa o mundo de boca aberta, porque o mundo não está habituado a isso. O mundo está habituado, se me ficaste a dever 50, vais-me pagar 100. E é isto, e é aqui que um crente bate a cartada de eu não tenho os meus direitos, eu não cobro os meus direitos, eu abro mão dos meus direitos. Nós neste estudo falámos do apóstolo Paulo, como ele diz que abriu mão de receber contrapartidas financeiras da igreja em Corinto, acho que era Corinto, sim, para que o Evangelho não fosse prejudicado. Ele abriu mão de um direito que lhe era lícito, que ia ajudar as necessidades dele, que ia ajudar a obra, mas ele abriu mão para ninguém lhe mandar à cara, tu fazes isto por dinheiro. E lá naquela igreja, na vossa igreja, também é só dinheiro. Não é isso que nós ouvimos? E nós ouvimos isto porquê? Porque há más igrejas. E às vezes estão a sujar o nome de Cristo no meio disto tudo. Mas esta ideia de abrir mão de um direito em prol da glória de Deus, do benefício dos outros e o Paulo fala mesmo de espalhar o Evangelho, para o Evangelho espalhar mais forte e mais longe, ele abria mão desse direito. E nós também temos que aprender a abrir. E por fim, falámos nós em março de 2023 sobre a raiz dos conflitos. E este para mim foi um abre-olhos. Esta é a última lição que nós vamos falar. Quando nós falamos da raiz do conflito, falámos na passagem de Tiago, que nós vamos ler, que diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A pergunta de Tiago: de onde é que vêm as guerras e os problemas entre vós? Dos vossos deleites. É do vosso coração. É daqui. E por isso, quando há um problema e um conflito com alguém, partiu do meu coração também, porque o meu coração deseja estas coisas. A minha velha natureza quer isto. Quer isto, é o guerrear e ter razão, o estar no modo de cima. Às vezes há uma frase que se diz: tu queres ser feliz ou queres ter razão? Porque as duas realmente não funcionam. E esta questão de nós sermos egoístas, e somos, lá cá dentro do nosso coração somos. Tiago tirou aqui, não foi raio-x, porque o raio-x só aparece os ossos, isto foi uma ressonância magnética. Ele passou aqui no coração humano e mostrou tudo o que lá está dentro. E as guerras e os problemas, seja a guerra Ucrânia-Rússia, seja a guerra lá em casa, é a mesma coisa, veio aqui do coração, nasceu aqui do coração. E como este coração é mau, ele tem mania de deformar as coisas. E quando nós temos um desejo natural e normal, até um desejo bom de alguma coisa, queremos essa coisa e enquanto não alcançarmos, a coisa fica difícil. E então percebemos que há uma progressão nas questões do nosso coração que começa sempre por eu desejo. Eu desejo alguma coisa, pode ser uma coisa muito boa. Desejo uma boa família, os bons filhos, desejo um bom emprego, desejo uma igreja firme e forte, tudo muito bom.
Não há nada de mal nesse desejo. O problema passa que eu quero alcançar esse desejo, regras algo na minha força, e as outras pessoas não estão a perceber o que eu estou a perceber. E não estão a dar a importância que eu estou a dar. E eu começo a sentir que eu tenho que lutar um bocadinho e desbravar para chegar a algum lado. Então, começo a ter duas opções. A hipótese A, que eu gostava que nós tomássemos sempre, mas, se formos sinceras, não é sempre assim. Estás com um problema, estás com um desejo. Aqui já não estamos a falar de problemas, irmãs, estamos só aqui a sondar os corações. Estás com um desejo de alguma coisa que é legítima. As outras pessoas não estão a cooperar para que tu alcançares esse desejo legítimo. E tu, ou confias em Deus e procuras que Ele te preencha, pedes que Ele te ajude a crescer e a amadurecer nesta situação, e oras pela outra pessoa que está a obstruir a concretização do teu bom desejo. Descansas tudo nas mãos de Deus e que Ele dará a graça para lidar com essa pessoa e te tornar mais semelhante a Cristo. Esta era a hipótese A. A hipótese B é que nós muitas vezes fazemos, infelizmente, é quando, contrariadas na realização do nosso desejo, nós lutamos ainda mais para conseguir. Mas como fica difícil, começamos a ficar amarguradas e desiludidas, e isso afetará o nosso relacionamento e nos afastará de Deus. Aquilo que era um desejo passa a ser uma necessidade, e é quando eu fecho a mão. O desejo era assim: oh Deus, eu gostava tanto de ter isto, e aquilo, eu tenho que ter aquilo. E quando eu passo para este grau, eu já estou a exigir, porque já é uma necessidade. Eu não posso viver sem isto. Eu nunca vou ser feliz sem isto. Sem ter aquilo, ou sem aquela pessoa ser assim, ou sem a igreja ser aquilo. Percebem? Estamos a escalar. Nós já estamos em órbita porque nós já saímos da Terra e já estamos a achar que aquilo que era um desejo é uma necessidade básica, sem a qual eu não consigo sobreviver. E começamos a exigir. E aquilo que até era bom, quando eu tinha de mão aberta, e Deus até se agradava, quando eu fechei a mão e comecei a exigir, passou a ser mau. Porque o problema não estava no que eu estava a desejar, mas o quanto eu estava a desejar. E, irmãs, nós às vezes desejamos coisas mais do que Deus. E desejamos pessoas mais do que Deus. Tudo o que vocês, por mais sinceras, oram a Deus a pedir de alguém, tenham a mão aberta. E faz a tua vontade e não a minha. Porque quando nós dizemos faz a minha vontade, vocês já estão a ter características divinas. Tem que ser como eu quero e como eu vejo. E nós já estamos a formar um ídolo. E um ídolo é alguma coisa que substitui Deus. E pode ser qualquer coisa. Uma coisa até legítima. O vosso marido, os vossos filhos, os vossos netos, os vossos ídolos. É tudo. E vocês começam a... Deus, tu tratas aqui da igreja, quando eu vou à igreja, mas disto, deixa estar que eu trato. E isto é loucura, não é? Tudo tem que ser oferecido a Deus e tudo tem que ser dado a Deus, porque quando nós não continuamos a alimentar este ídolo, isto é sempre a descer, irmãs. Eu desejo, eu exijo e a seguir eu julgo. As coisas já sou eu a decidir, já sou eu que sei o que é certo, o que é errado. E isto já é estar a começar a tomar o lugar de Deus. Começamos com sentimentos de superioridade, de indignação, amargura ou ressentimento. E até começamos a especular as motivações dos outros. Ele está a fazer aquilo de propósito. Eu sei o que é que se passa no coração do outro. Quer dizer, eu não sei o que é que se passa no meu, mas estou a julgar o coração do outro. Porque eu não compreendo como é que alguém não vê que isto é importante. Eu não compreendo porque é que os outros não me querem ajudar a alcançar isto. Já estamos a declinar por completo. E, por fim, o último patamar de grau bem lá em baixo é o castigo. Porque eu julguei a outra pessoa, já fui juiz, a outra pessoa é condenada por não fazer a minha vontade e as coisas como eu quero. E eu achei interessante quando nós fizemos este estudo, esta frase: os ídolos sempre exigem sacrifícios. Quando eu faço o ídolo de alguma coisa, ele vai exigir que eu faça um sacrifício. E quando alguém falha em satisfazer as nossas exigências, o nosso ídolo exige que essa pessoa sofra. Quer deliberadamente, quer inconscientemente, nós vamos encontrar maneiras de magoar e castigar essas pessoas para que elas desistam
desistam, sim, e acabem por fazer a nossa vontade. Quem de nós nunca deu o troco da frieza? Não olhamos a pessoa nos olhos, tratamos-a muito fria, estamos sempre com um ar muito triste e consumido, a vida é tão difícil, para a pessoa ter pena de nós, para a pessoa perceber que isto é tudo chantagens, ainda nós mulheres nisso somos experts. Fazer um ar de coitadinhas, ou então ser muito más a falar, muito azedas, muito... Não me toques, digas, quer saber? Então como é que correu o teu dia? Correu bem. Assim muito... Estamos a querer castigar a outra pessoa sentir-se muito mal. E às vezes as mães fazem isso com os filhos. E os filhos também fazem com as mães, mas no sentido de, não queres-me fazer vontade, então vais dar valor à tua mãezinha. Que eu que te faça comida, eu que te lavo a roupa, vais ver, então está bem, então pronto. E nós podemos perceber, eu não gosto desta mãe, se calhar vou-lhe fazer a vontade para ela não ficar assim. Estão a ver manipulação? Pronto, isto está para muitas coisas, deve ser aplicado também dos filhos. Rita, dos filhos para as mães. Estás aí a bater na tua mãe e a dizer a ela que é isso. Portanto, isto pode ser para muita coisa, mas tenham a noção que é isto. Nós estamos a manipular para me fazerem a minha vontade. E isto é território perigoso. Tiago já nos avisou, é daí que vêm os problemas e é aí que vai haver problemas. E a maneira de solucionar isso, com este slide nós terminamos, Deus usa 3 veículos para nos levar para o caminho certo. Ele usa a Bíblia, o seu Espírito e a Igreja. A Bíblia é essa palavra de Deus viva e eficaz. Se a estudarmos diligentemente, meditarmos regularmente e nos alimentarmos dela, Deus vai a usar para colocar a luz onde precisamos mudar e esculpir assim o coração. O Espírito Santo liberta-nos dos ídolos, ao nos ajudar a compreender a Bíblia, a identificar o pecado e a adorar somente a Deus. Por isso devemos pedir que o Espírito nos sonde, como o salmista, sonda o meu coração, guie, convença e fortaleça na caminhada com Cristo. E por fim, Deus usa a Igreja como um canal de graça. Com os outros irmãos e irmãs podemos aprender a detectar ídolos e a termos o apoio para ter a coragem e força para crescer espiritualmente. Deus deu-nos os recursos todos que nós precisamos. E sabendo nós que todas temos esta capacidade de criar ídolos e de desejos que ficam fora da nossa escala e do controle de Deus, podemos nos ajudar uns aos outros, sabendo nós que isso é uma tendência que podemos ter. Que esteja sempre no nosso coração é Cristo e nós, sem dúvida, vamos estar centradas e bem firmadas na palavra de Deus.